Olá a todos. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a nossa saúde, baseado na minha experiência que eu tive. Eu estou completando 60 dias de cirurgia de apêndice. Muitos já podem ter passado por essa cirurgia, alguns ainda não. Mas eu quero explicar para vocês uma coisa que a gente tem um hábito a fazer, e eu fiz, tá? Muito disso, que é o seguinte: em julho, eu sempre estava tendo muitas dores inexplicáveis, difíceis, que atrapalharam muito minha rotina, meu trabalho. Só que chegou um ponto, numa madrugada, que a dor foi insuportável. E eu pensei no primeiro momento o seguinte: no outro dia eu vou no postinho de saúde para mim ver o que está acontecendo. E fiquei sentindo aquela dor por um tempo. Então, conversando com meus pais, meu pai me disse uma coisa que eu não vou esquecer. Ele disse que quando tá na hora da dor, a gente tem que procurar ajuda naquele momento, porque se a gente deixa passar, muitas vezes a gente perde o processo de início de alguma coisa grave que poderia nos prejudicar. Então ele me levou para UPA, né, para emergência. A gente tem aqui em Santa Cruz a Esmeralda, Hospitalzinho, Central. E eu fui para o Hospital Santa Cruz, porque eu me lembrei que se eu precisasse de exames rápidos e tudo, eu estaria num lugar mais centralizado. Só que assim, ó, eu fiz meu exame de sangue que eles fizeram, fiz minha coleta de urina, e eu fui considerado um caso atípico. Talvez você já possa passar por isso ou conhecer alguém que passou por isso. Porque apareceu um quadro de infecção urinária, mas eu não tinha sintomas de infecção urinária. Eu não tinha nem febre. Na tomografia, apareceu uma possibilidade do apêndice, mas eles não enxergavam o apêndice. E eu também não tinha sintomas de apendicite. Então, eles me deixaram em observação para ver o que fazer. Eu vou dizer para vocês que a gente tem um hábito de, quando vai sentindo as coisas, a gente vai lá no Google, lá na inteligência artificial agora, coloca lá sintomas e tudo. Só que a gente não tem noção da gravidade das coisas que podem ocorrer. Por que eu digo isso? Porque quando eu olhava no Google e eu não tinha aqueles sintomas que dizia ali, eu parava de me preocupar. Não é aquilo ali. Porque eu não tinha sintomas. Só que quando eu parei no hospital, eu comecei o tratamento com antibiótico de alto espectro por 10 dias. Foi horrível. Foram os piores 10 dias que eu já tive. A dor era
tanta que eu não conseguia deixar os olhos abertos, eu não podia com som, eu não podia com luz. Por causa de uma infecção, porque essa infecção, por eu não ter sintomas, e olhava no Google, e os sintomas que dizia ali eu também não tinha, a infecção atacou o rim, atacou a bexiga, se somatizou. Quando terminou o tratamento, eu pensei, nossa, agora a minha vida vai mudar. Eu tô melhor, tratei da infecção. Aí eu vou no postinho fazer uma consulta, porque a parte de emergência, ela aparentemente já era para ter terminado. Só que a dor continuou. E eu me lembrei do que meu pai tinha dito. E eles me levaram novamente para o hospital. Fizemos outra tomografia. Diferente da primeira. Não apareceu quase nada. Eu ainda não tinha os sintomas de uma apendicite. Como eu tenho endometriose, a médica pediu um exame de transvaginal para analisar essa situação e ver se não era ali alguma coisa, acredito eu. Para minha surpresa, durante o processo, foi descoberto que o apêndice estava escondido atrás do útero, por isso que não aparecia na tomografia. Ele já estava rompido, já tinha muita inflamação. Então, eu fui para a cirurgia. Eu quero chamar um alerta, porque a gente às vezes tem mania, quando a dor ela é tolerável, de esperar o tempo do postinho, da nossa consulta com o médico e tudo. Só que essas dores podem estar mascarando algo maior. Por isso que tem dores que, se você estiver sentindo, que você for lá no Google, na inteligência artificial, dizer sintomas que você não está demonstrando, se preocupe igual. Vá no PA, vá no hospitalzinho, vai no Santa Cruz, vai numa emergência. Lá sim, você vai passar por uma avaliação que vai tentar descobrir o que está acontecendo para você poder ganhar um tratamento correto. Não adianta se automedicar. Porque você tem que pensar o seguinte: quando você chegar no posto, no plantão, quanto mais você tiver 100% limpo, sem mascarar. Por que eu digo sem mascarar? Porque se eu tô com dor e eu for tomar um remédio para dor, vai diminuir, às vezes, aquilo que eu tô sentindo. E eu vou perder clareza para poder expressar no PA, no plantão, o que estava acontecendo comigo. Então, eu fui sem tomar nada. Porque lá sim eu ia saber e eles iam dar os medicamentos que iriam me ajudar. E cada caso, a pessoa pode ter uma alergia, alguma coisa que ela não sabe, ela vai estar amparada num local
que vai saber socorrê-lo. Porque eu já passei por isso, de não saber que eu era alérgica a uma medicação, fui para o plantão, fui medicada, e eles me disseram assim, tu espera uns minutinhos aqui, se tiver tudo bem, você vai estar liberada. Esses minutinhos que às vezes você não quer esperar no plantão, eles são cruciais. Porque naqueles minutinhos eu acabei passando mal, deu a reação alérgica, e eu fui encaminhada imediatamente para uma cama com soro, para eles poderem fazer a limpeza da medicação que tinha sido administrada no meu corpo. Então, se acontecer alguma coisa diferente com você, com a sua saúde, de alguém que você conhece, e não tá tendo sintoma, não negligencie. A sua vida pode estar dependendo disso. Eu queria trazer esse alerta para vocês, porque com a graça de Deus eu recebi uma nova vida. Mas eu podia não ter recebido se eu não tivesse obedecido os conselhos, se eu não tivesse ido no lugar certo, para depois sim eu ir na minha consulta no postinho, passar por avaliação pós-operatório, ganhar novas recomendações, obedecê-las, para poder fazer uma restauração da saúde. Não brinque com a sua saúde. Não queira ser adivinho. Não queira contar, às vezes, para um vizinho que daqui a pouco vai dar uma sugestão, porque não são especialistas. Vá, cuide-se. Se o remédio que deram, observa, der reação, volta, fala, conversa. Mas faça um tratamento, vá em busca de solução. Não aceite qualquer dor sendo normal, porque não é. Se tem alguma coisa que está incomodando no corpo, é um sinal que o corpo está acontecendo alguma coisa e nós temos que saber o que é. Prevenir sempre vai ser melhor que remediar. Fica a dica.